Nosso querido Reinaldo aqui. É verdade, mas você é rico demais. Minha amiga Nelma, Grande! estamos juntos. Que maravilha! É bom demais ver Maravilha. Vai você. ser por aqui mesmo? Vai, Pelo Insta? acredite, vai ser por todo o canto. Ao mesmo tempo aqui já Mara- estão passando Facebook, ó, já mandando um beijo aqui para a galera do YouTube. Hoje Maravilha. vai, E a galera do hoje vai YouTube está ser me vendo? geral. Facebook? Maravilha, bom demais estar com você. E assim, antes de mais nada, agradecendo a Deus aqui a oportunidade de estarmos juntos, bater esse papo. Mas eu lembrei com felicidade daquela minha primeiríssima transmissão que eu fiz há um tempinho sobre direito administrativo numa plataforma que agora eu esqueci qual era o nome. E você foi uma das pessoas assim que acompanhou aquela transmissão minha, me deu muito apoio, muita força, e eu agradeço imensamente a você, que é um profissional reconhecidíssimo, uma pessoa muito simples, muito tranquila e que nos deixa muito à vontade a falar sobre direito administrativo e de uma forma tão leve como você traz, tanto na academia de direito, como também no seu dia a dia, nas suas postagens. Sigam aí o professor Reinaldo Couto, turma, que tem postagens interessantíssimas e que vale muito a pena, não só para o público do direito, mas para o cidadão comum que quer se apanhar de conhecimentos importantes do seu país. Estou muito feliz, viu, Reinaldo? Maravilha, minha amiga. A honra é minha. Eu tenho sempre acompanhado o seu sucesso de perto. Lógico que eu tenho que apoiar uma pessoa tão brilhante, Ai, uma pessoa que busca a mudança na sociedade, porque você tem aqueles dois aspectos que são importantes para um ser humano de sucesso. Você pensa na evolução do seu métier, dos seus estudos, mas você também pensa no aspecto prático, ou seja, de devolver para a sociedade esse estudo, devolver para a sociedade tudo isso que você conquista. Então, é uma honra sempre estar ao seu lado e eu sou seu fã, você sabe disso. nossa, que maravilha ter um fã do seu gabarito. Eu digo sempre, Obrigado, minha amiga. não é a questão da vaidade, mas o quanto você produz incessantemente e um pensamento tão inovador, eu diria, muito inovador e que encontra muitos apoios, mas também muita resistência por pessoas que ainda não conseguiram visualizar o direito administrativo como ele é. E as suas obras, os seus livros trazem essa roupagem e eu fico muito feliz com isso. Inclusive, quero saber se tem livro novo para a gente aí. O que é que tem aí? Temos aqui livro. É? Temos a Maravilha, quarta edição do nosso curso de Direito que Administrativo, maravilha. a quarta edição Turma. já, E pela editora Saraiva. sim, Nós estamos com um livro bem consistente, ele nossa, é bem completo em relação ao direito administrativo, aborda todos os aspectos, e temos um livro mais específico sobre processo administrativo sim, disciplinar e sindicância, que é esse nossa daqui, área, Curso de maravilha. Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância, da editora Tirante, que é um livro mais específico, mais profissional, mais voltado para aquele servidor público que quer Sim, conhecer o seu regime, o seu estatuto, não só para o servidor público que está se defendendo de um processo administrativo disciplinar ou está se defendendo em uma sindicância, porque todo servidor público tem que conhecer o seu regime jurídico, o seu estatuto, até para evitar assédios, os vários tipos de assédio. Assédio moral, assédio sexual. Muitas vezes o chefe assedia ameaçando. Eu vou instaurar um PAD contra você, eu vou abrir uma sindicância, mas se sabe que aquela sindicância, suposta sindicância, ou aquele suposto PAD, não tem qualquer substrato legal. Aquelas palavras são meros instrumentos de ameaça vazia. Ou seja, então, se o servidor tiver noção dos seus deveres, das suas proibições, do seu
rito do processo administrativo disciplinar e da sindicância, ele vai evitar esses dois tipos de ameaças e assédios, porque nós temos as ameaças horizontais e nós temos as ameaças verticais. As verticais são as que nós conhecemos mais, né? A vertical do chefe para o subordinado. Mas nós temos as ameaças, os assédios entre colegas, horizontais também. Então, você tem que conhecer, somente conhecendo o seu estatuto, você consegue barrar os pedidos ilegais, as ameaças ilegais e os assédios, sejam morais, sejam sexuais. Então, a gente tem que conhecer o nosso estatuto. Você é uma grande divulgadora do processo administrativo disciplinar, do direito disciplinar. Sim. Você é uma grande estudiosa e entusiasta do direito disciplinar. Você mais voltada até, eu acho que para a parte militar, um pouco mais para a parte militar. Também para a parte civil, você também é excelente na parte civil. Mas eu vejo que você tem muita atuação na parte militar, que é fantástico. E nós encontramos isso muito na caserna, porque nós temos dois princípios básicos do militarismo, né? Que são a disciplina e a hierarquia. E muitas vezes os superiores confundem a necessidade de se exigir disciplina e hierarquia com a necessidade, com o direito de impor determinados assédios, determinadas restrições, determinados constrangimentos. O superior não tem direito de impor qualquer constrangimento ou qualquer assédio com o subterfúgio de se valer da hierarquia e da disciplina. Então, a gente tem no direito disciplinar militar um campo de pesquisa talvez até mais fecundo do que no direito disciplinar para os servidores civis. Lá a gente encontra talvez até mais abusos do que em relação aos servidores civis no âmbito militar. Então você está de parabéns. Obrigada. E as mulheres têm que se empoderar em relação a isso, porque a gente sabe que muitos ainda não evoluíram para entender o verdadeiro papel da mulher na sociedade e se utilizam dos seus cargos públicos, do seu poder, se utilizam da hierarquia, da sua posição de superior para macular direitos da mulher, para macular certas garantias que a própria Constituição traz, que estão relacionadas com a isonomia entre homens e mulheres. Que perfeito! Então, o Estado existe para servir ao homem, ao cidadão. As leis existem para servir ao homem, ao cidadão. E o Estado serve ao cidadão através da prestação também de serviços públicos. Serviço público de saúde, serviço público de educação e o serviço público importantíssimo, que é o serviço público de segurança. Segurança pública, segurança viária. Você só tem direito à vida porque você tem profissionais da segurança pública protegendo a sua vida, protegendo a sua integridade física. Você só tem direito à vida porque você tem profissionais da saúde protegendo a sua vida, a sua integridade física e vice-versa. Então, toda vez que o Estado, por omissão, deixa de prover cargos públicos, está violando direitos e garantias fundamentais do cidadão, porque há uma prestação deficitária e ineficiente do serviço público. Você tem 1.000 vagas para agente de trânsito ou 1.000 vagas para guarda municipal e não nomeia essas pessoas que estão aprovadas no concurso público, você está, por omissão, violando direitos e garantias fundamentais, além de estar agindo de má fé. Não há boa fé objetiva nesse caso. Não. Há o venire contra factum próprio. O que é venire contra factum próprio? É uma expressão latina que diz o seguinte: você não pode ter conduta contraditória. A administração pública, ela é a guardiã das leis. Ela que cria as leis, ela edita normas, ela edita as normas do concurso. Como é que ela que edita essas normas vai contra as próprias normas?
É o venire contra factum próprio, é a ausência de boa-fé, é a conduta contraditória. Quando eu abro um concurso, eu publico um edital, eu passo uma mensagem para a sociedade. Uma mensagem para a sociedade clara de que a administração pública, naquela esfera, precisa prover certos cargos. Porque aqueles cargos estão vagos. Inclusive, é um dever normativo de provê-los. Porque eles existem em lei e estão vagos. A partir do momento que eu revogo um concurso ou que eu não dou posse, que eu não nomeio essas pessoas, eu estou agindo de maneira contraditória. Eu estou agindo contra a boa-fé objetiva da administração pública. Então, a administração pública tem prazos, sim, Nel. Tem prazos para nomear. A administração tem prazos. Ela tem que nomear o mais rápido possível. E se ela não fizer, Nelma, ela precisa motivar e justificar. Motivar claramente no processo, no procedimento administrativo do concurso, dizer o porquê não está convocando aquelas pessoas. Tem que deixar muito claro porque ela tem o dever de nomear para que os serviços públicos sejam prestados de maneira satisfatória, conforme determinado pela Constituição no artigo 6º. E até atendendo o princípio da continuidade, né, do serviço público. Com qualidade. Com qualidade. Porque saiu até um julgado que dizia o seguinte, com relação à nomeação obrigatória, quando o Estado nomeia cargos temporários. Entendendo-se que, se ele tem condições de nomear temporário, por que não chamar o concursado? Exatamente. Normalmente, quando o Estado ele faz uma contratação temporária, é porque já existem vagas legalmente estabelecidas para aquela função. E já existem vagas e existe a necessidade. Você tem volume de trabalho para isso e as vagas já existem. Então, eles terminam por substituir vagas de concurso de provas e títulos por vagas de pessoas contratadas temporariamente. Isso é ilegal. Por que é ilegal? Porque nós temos a norma que criou as determinadas vagas. Nós temos aprovados em concurso, digamos, em muitos casos. E esses aprovados não são convocados porque o Estado prefere contratar pessoas temporariamente. Isso é completamente ilegal, completamente ilegal. Ainda que não tivesse havido concurso público, e não houvesse aprovados no concurso público, também a contratação, ela tem que ser, como é que eu diria, razoável. É lógico que se você não iniciou um concurso público e você tem a necessidade de pessoas para trabalhar em determinado hospital, você pode se utilizar da contratação temporária da Constituição. Mas aquilo não é ad perpétuo. Não pode ser eterno. Aquilo tem um prazo razoável de duração até que você consiga fazer o concurso. Então, durante essa contratação temporária, a administração tem que se mexer para fazer o concurso e atender aos preceitos legais. Atender ao que foi estabelecido na lei com a criação daquelas vagas. Isso é bem importante, porque o que a gente vê algumas vezes acontecer é essa perpetuação dessa contratação formal, porém, por vias, né, contratuais, que não de concurso público. A gente vê muito isso acontecer e as pessoas reclamam muito, porque aí você não tem, né, aquela segurança do concurso público. E fora que existem os aprovados, muitas vezes aguardando para que não expire os 2 anos do concurso, os 2 anos do prazo, a pessoa fica atônita. E realmente isso se justifica. Os meninos, meus ex-alunos da Transalvador, Guarda Municipal, estão nessa pendência, porque foram aprovados, a lista ainda não saiu o resultado, então eles estavam, e aí os 2 anos, só que eu expliquei para eles, e aí você vai concordar comigo, que ainda não houve homologação, como nós conversamos. Perfeito. Então, não há motivo para preocupar-se.
Exatamente. Não há motivo para preocupação em relação a essa questão do concurso ultrapassar o prazo, né? Porque nós temos na Constituição que o prazo é de até 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos a contar da homologação. Então, Isso. em relação a isso, não há preocupação. Mas nós temos outra preocupação, que é a preocupação da nomeação. Sim. Essa suspensão ela não pode ser eterna. Apesar deles estarem garantidos em relação à homologação, a necessidade de homologação para se iniciar a contagem do prazo, a administração pública não pode deixar por 2, 3 anos para homologar um concurso. Até porque Se a administração fizer, trabalhar, né, amigo? exatamente. Se a administração fizer, ela estará, eu advogo que estará, em alguns casos, incorrendo em improbidade administrativa. Nós temos 4 tipos de improbidade administrativa na Lei 8429. A primeira é do artigo 9º. Rapidinho, só para você rir um pouco, tem um jovem aqui, concurseiro, eu acredito que nessa situação que ele botou, essa nomeação está corroendo o fígado dele. Ele tem toda a razão, exatamente. Por quê? A administração, ao retardar a nomeação, não sei no caso específico, eu não estou falando de casos específicos, eu estou falando de forma geral e abstrata. Não estou falando do caso A, do caso B, do caso C, do concurso A, do concurso B ou do concurso C. Mas como professor com liberdade de cátedra, eu estou falando o seguinte, que se a administração, sem motivo justificado, não iniciar o procedimento de coleta dos exames, dos documentos para a nomeação, ela pode estar incorrendo em improbidade administrativa. Pode estar incorrendo em improbidade administrativa. Nós temos 4 tipos de improbidade administrativa da Lei 8429. A do artigo 9º, que trata do enriquecimento ilícito. A do artigo 10, que trata do prejuízo ao erário. A do artigo 10A, que trata da dispensa do recolhimento de alguns tributos e alguns benefícios fiscais que são proibidos. E nós temos a do artigo 11, que trata da violação aos princípios da administração. Nós temos diversos princípios da administração, entre eles o princípio da legalidade, o princípio da observância do concurso, o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé é um princípio da administração trazido pela Lei 9784, que trata do processo administrativo no âmbito federal. Tem lá o princípio da boa-fé. Se você, por motivo injustificado, não nomeia, você pode estar, o agente público, a autoridade, pode estar incorrendo em improbidade administrativa. Por que, Nelma, pode estar incorrendo em improbidade administrativa? Por quê? Por uma questão óbvia. Nós precisamos de mais policiais? Precisamos. Precisamos de mais médicos? Precisamos de mais professores? Precisamos. Porque o nosso serviço público nessas 3 áreas é deficitário. É claramente deficitário. Ninguém vai levantar a mão aqui e dizer, não, o serviço de segurança pública é satisfatório. O serviço de saúde é satisfatório. O serviço de educação é satisfatório. Não. Ainda estamos num nível insatisfatório. Como nós estamos num nível insatisfatório, essas nomeações são importantes e relevantes para garantir a regularidade e a satisfatoriedade da prestação desse serviço. Então, a autoridade que retardar de maneira não justificada está não só cometendo um ato ilegal, não só violando a boa-fé da administração pública, mas também, em alguns casos, incidindo em ato de improbidade administrativa.